Todos os problemas que encontramos em nossa experiência baseiam-se na lei da causa e efeito. À medida em que semeamos, colhemos. Se aceitamos a crença mundial de que existe poder na pessoa, no lugar ou coisa, estamos semeando a corrupção. Para você que faz sentido esse conteúdo, existe agora uma forma simples de apoiar o canal sem gastar nada a mais por isso. Sempre que você for fazer uma compra no Mercado Livre, Shopee ou na Magazine Luiza, antes de finalizar a compra, clica aqui no link da loja que está no primeiro comentário. Fazendo isso, você compra normalmente, paga o mesmo valor, mas uma pequena comissão vem para fortalecer o canal. Bom, mais uma vez nós estamos aqui com o Mestre Gualberto para nos trazer uma clareza e uma visão real dos assuntos que tratamos aqui no canal. Mestre, nós temos uma pergunta de um membro aqui no canal que fez o seguinte comentário: eu quero a compreensão e o amor das pessoas. Sei que é por isso que estou sofrendo. Por que tenho esses apegos? Como desapegar? Ô Gilson, aqui nos deparamos com uma pergunta e nela temos a própria resposta. Nós temos diversas formas de nos aproximarmos da investigação desta pergunta. E aqui a expressão é exatamente essa, da investigação desta pergunta. Investigar uma pergunta não é responder. Aqui estamos com você investigando estas questões e não dando respostas. Observe que na sua própria pergunta você já encontra a resposta. Repare que, mesmo que intelectualmente, já há uma certa compreensão aí da questão. Observe a questão. Você diz: eu procuro a compreensão das pessoas e o amor das pessoas. E termino sofrendo. Estou em sofrimento. Conclui a pergunta dizendo: como me desapegar? Ou seja, já está claro para você, ao menos intelectualmente, que o que você tem cultivado dentro desta relação é o apego. Você não tem encontrado a presença do amor, nem da compreensão. Você está dentro de um ajustamento psicológico na relação. Em geral, nós não atentamos para isso. O que nós temos como relações são encontros entre pessoas. E quando você diz, eu busco nas pessoas, repare, você também é uma pessoa. É possível que o outro, em quem você esteja buscando amor e compreensão, ele esteja fazendo o mesmo. Mas o que é esse movimento de busca? Não é um movimento de carência interna, de carência psicológica. Não é esse encontro entre pessoas apenas um ajustamento na tentativa de encontrar compreensão? O que é a compreensão? O que é o amor? O que é a pessoa? Em geral, nós não investigamos isso. Nós queremos encontrar aquilo que nós projetamos como sendo amor, aquilo que nós projetamos como sendo compreensão. Para nós, a compreensão é que o outro nos aceite.
é que o outro acolha a pessoa que nós somos. Para nós, compreensão é que o outro nos compreenda. Para nós, amor é aquele nível de preenchimento emocional, sentimental, romântico ou sexual no outro, algo que possa nos dar segurança. Mas existe tal coisa como segurança psicológica? O que é esse movimento interno de consciência na pessoa que eu sou? Esse movimento interno ou esse movimento psicológico, ele é, em sua própria estrutura e natureza, inseguro. Esse movimento interno vive em insegurança, porque é o movimento de uma identidade que se vê presente na imaginação. Essa é a presença da pessoa. Essa é a presença do ego, essa é a presença do eu. Portanto, nós temos que compreender a questão da pessoa, desse movimento psicológico de ser alguém presente dentro das relações, compreender o que é de verdade ter compreensão, compreender a verdade sobre o amor. As nossas relações, elas são inseguras. Pela própria natureza da mente, como o encontro é no ego, na pessoa que eu sou, com você. Aqui está o encontro. Mas o que é a pessoa que eu sou? Por estrutura e natureza, insegurança psicológica. Essa é a vida do ego. Assim, o encontro entre pessoas é um encontro no ego. Um encontro em separação. É a visão que eu tenho contra a visão que você tem. Você tem suas opiniões, conclusões, avaliações sobre a vida. E eu tenho também tudo isso, do meu jeito. Eu quero que você me acolha, que você me aceite, que você me ame, que você me compreenda. O que temos no final são ajustamentos. E não a presença do amor. E não a presença da compreensão. Depois você pergunta, por que tenho esses apegos? A razão é básica. O sentido do eu, do ego, vive em uma condição psicológica de incompletude, de insatisfação, de medo, conflito, contradição e sofrimento. Assim, o sentido do eu projeta algo além disso tudo. Esse algo, na imaginação, ele irá encontrar no outro. E termina se frustrando. E você já se deu conta, ao menos intelectualmente, que isso não tem funcionado. É por isso que você termina perguntando como desapegar. A sua ideia é se desapegar do outro. No entanto, a verdade consiste em soltar o apego por si mesmo, por suas crenças, por suas avaliações, conclusões.
No entanto, a verdade é soltar o apego por si mesmo, pelas próprias ideias, crenças, buscas, desejos, ideais. Aquilo que você é na ideia de ser alguém. A pessoa que você acredita ser. Soltar este apego é se livrar da ilusão de uma identidade presente, que acredita que irá encontrar no outro o amor, a compreensão, essa aceitação e preenchimento. Um trabalho em direção à verdade ele coloca em uma posição de observação destes internos movimentos nesta consciência, nesta pessoal consciência, nesta egóica consciência. O encontro com a verdade é a liberação nesta vida desta psicológica condição de necessidade. Esta necessidade psicológica de aceitação, de amor, de compreensão é a necessidade psicológica do eu, do ego. E isso nos posiciona na vida em sofrimento. Porque o outro, nesta relação, é apenas uma projeção do que nós esperamos que ele seja para mim. Esse eu, esse mim, vive por natureza com problemas. Qual é a verdade sobre esse eu? Esse eu é uma imaginação criada pelo pensamento. O pensamento sustenta esse mim, colocando uma identidade como sendo a pessoa. O que eu tenho sobre mim no pensamento é uma imagem. O que eu tenho sobre esse mim é uma imaginação. O que tenho sobre o outro é parte dessa imaginação. É parte desta projeção. Tudo isso está dentro do pensamento, da estrutura imaginária do eu. Isso é sofrimento. Um trabalho direto para a compreensão de si mesmo irá lhe revelar a verdade, que aqui está presente. Sem você, sem o mim, sem a pessoa. Portanto, você, em sua natureza verdadeira, a verdade sobre você, é o descarte da ilusão sobre você, sobre o eu, sobre o ego. Portanto, não se trata de alguém se desapegando. Se trata do fim do apego deste eu, do apego deste ego, desta pessoa que você acredita ser. Não é o outro o problema. Não são as pessoas que estão falhando comigo. É a vinculação psicológica que tenho com a autoimagem, com a imagem que o pensamento formou sobre quem eu sou. É isso que está sustentando o sofrimento. É isso que está sustentando o apego. E toda dor que o apego representa, todo medo que ele representa,
toda fantasia de uma possível segurança que o pensamento representa. Liberar de si mesmo a ilusão de uma identidade, desta ego-identidade, é descobrir a vida livre da pessoa e, portanto, livre desse imaginário amor ou compreensão que o ego está buscando, que este eu, a pessoa, está procurando. É isso que nós estamos aqui aprofundando com você, tomando ciência. Precisamos descobrir a vida sem o eu. E, portanto, sem o apego, sem o medo, sem a dependência, sem a ilusão do amor imaginado pelo pensamento, sem a ilusão de uma compreensão que o pensamento tem elaborado, tem criado, tem fantasiado. Então, nesta compreensão de nós mesmos, haverá o fim para este apego. O que traz isso é a visão do autoconhecimento, é a ciência da meditação. Mestre, nós temos outra pergunta de outro membro aqui no canal. Inclusive, essa é uma outra novidade. Agora você pode se tornar membro do canal, ter prioridade nas respostas às perguntas, além de ter acesso a vídeos exclusivos só para membros. Bom, a pergunta desse membro é: pensar na minha própria morte me traz angústia. Como vencer o medo da morte? Quando você diz pensar na morte, esta é uma outra pergunta aqui. Observe, pensar na morte. Quem é o elemento que está pensando na morte? Quem é o elemento que está vivendo essa angústia? Quem é o elemento que está procurando vencer a morte? Qual é a verdade sobre o eu? Não é ele um conjunto de lembranças, de pensamentos? Não é quando você tem o pensamento de que vai morrer que o medo surge? Não é a presença do pensamento para você como um elemento que está separado do pensamento, sendo o pensador tendo esse pensamento? Não é isso que sustenta o medo? Observe que o medo é algo diretamente atrelado à presença do pensamento. E o pensamento, quando surge para esse eu, ele se projeta para o futuro. Como é um pensamento que imagina o desaparecimento do próprio eu, ele assusta, apavora, atemoriza. Portanto, a presença do medo é a presença do pensamento sobre o futuro. Quando não temos o pensamento, não temos o futuro. Quando não temos o pensamento, não temos alguém se envolvendo com esse pensamento. Portanto, não há medo. Você quer vencer o medo da morte. Na realidade, o seu medo não é da morte. O seu medo é da imaginação do que esse eu irá perder se ele desaparecer. Por que não tomar ciência da verdade sobre este eu, aqui e agora? Investigando a natureza do eu, você irá tomar ciência real de que esse eu não é outra coisa a não ser a presença do pensamento.
Porque é quando o pensamento surge que esse eu aparece. Você não tem esse eu temendo a morte se o pensamento não aparece. O problema, Gilson, é que nós fomos educados para uma crença de que existe o pensador tendo pensamentos, enquanto que, na verdade, o pensador aparece quando o pensamento aparece. Sem o pensamento, não há o pensador. Nós fomos educados para acreditar que esse eu irá desaparecer quando a morte acontecer. Essa morte é uma imaginação criada pelo pensamento, projetada no amanhã, no futuro, no que ainda surgirá. Então, em razão de um acidente, de uma doença, ou com a velhice, eu irei morrer. Mas o que é esse eu? Podemos tomar ciência da verdade sobre este eu para a constatação de que há algo presente aqui, além do pensamento, além do eu, além da morte. Essa é a revelação de algo além do pensamento, além deste eu e desta morte. Esta é a revelação da vida. Esta é a revelação para o fim do medo. Portanto, não é como vencer o medo, e sim o que é a vida sem o eu. O que é a vida sem o modelo desse padrão de pensamento psicológico que sustenta a ideia do futuro, desse futuro que eu não desejo, que eu não quero. O que é esse eu? O que é esse futuro? O que é esse tempo? O que é o pensamento? É isso que aqui no canal estamos investigando com você, para a compreensão da vida real, da vida divina, da vida sem medo. Não apenas com o fim do medo da morte, mas com o fim do medo, de todas as formas de medo. Me refiro a esta vida divina, a esta vida real, a esta vida em Deus. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e realmente faz sentido esse tipo de conteúdo, faz sentido viver uma vida livre do medo, viver uma vida em verdadeira paz, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, muito mais transformador, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, nesse estado livre da mente egóica, ele compartilha ao seu redor um campo de presença, um campo de poder, de energia e graça. E nesses encontros, a gente acaba entrando nessa atmosfera de presença do mestre. E entrando nesse campo de presença do mestre de forma espontânea, sem esforço, sem prática, sem técnica, entramos no estado meditativo e temos um vislumbre real, uma visão real dos assuntos tratados aqui no canal. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. E nos vemos no próximo vídeo.